para que não, nós daremos aí no máximo aí 1 minuto de tolerância para cada um. Quero antes registrar a presença dos deputados, deputado Ademir Camilo, deputado Luciano Castro, deputado Valdeni Pereira e o deputado Lorival Mendes, e dizer que existe uma lista aqui para os deputados que quiserem se inscrever para o debate final. Está com a palavra o senhor Vladimir Sérgio Reale. Tem Vossa Excelência o tempo de 10 minutos. Grande presidente, deputado Toniel Lima, demais integrantes da mesa já nominados, senhores deputados, senhores companheiros de todas as classes que aqui estão, inclusive os peritos em sua maioria, recebam também as nossas homenagens, os presidentes da Associação dos Delegados e de outras categorias. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, não é muito fácil, menino presidente, em 20 anos de trabalho acompanhando essa questão, resumir toda essa matéria em 10 minutos. Mas vamos tentar abreviar ao máximo em relação às questões centrais. Do ponto de vista jurídico, que realmente é o meu papel aqui, eu gostaria de lembrar que a Associação Nacional dos Procuradores da República emitiu um parecer técnico também sobre a matéria. E lá no final, e eu começo pelo final, aponta então o presidente em exercício da Associação Nacional dos Procuradores da República que em tais circunstâncias a ANPR, verificando as inúmeras inconstitucionalidades, manifesta-se pela rejeição das propostas da emenda à Constituição 325 e 499, ambas ali do nosso deputado Valtemir, do Mato Grosso, não é? Nós, com quem tive a honra de participar durante a reforma do Código de Processo Penal, bem como o deputado Paulo Pimenta do Rio Grande do Sul, que aqui não está. E também do deputado João Campos, que na ocasião coordenava a essa comissão especial. Mas no ponto, qual é a questão do seu ponto de vista constitucional? Com todo respeito. Os nossos constituintes estabeleceram expressamente que são de iniciativa privativa do presidente da República leis que disponham sobre criação, extinção do Ministério e órgãos da administração pública. O Constituinte assim deliberou. Nas duas emendas constitucionais ora apresentadas, são de iniciativa parlamentar com respeito aos seus autores. Portanto, o que ocorre realmente nessa preliminar? Aquela inconstitucionalidade considerada formal, porque não foi iniciativa do presidente da República. E a pena que não esteja aqui o deputado Molon, do Rio de Janeiro, nosso estado, porque numa DIN que ele realmente apresentou como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ela foi considerada inconstitucional, a DIN 3644, pelo Supremo Tribunal, relator Gilmar Mendes. E o que disse o ministro Gilmar Mendes? No ponto. Sobre a matéria, o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, da linha E, da Constituição da República, esse que foi lido, determina que a criação de órgãos da administração pública deve ser objeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, quer dizer, lato sensu. Quer dizer. Então, o que está em questão aqui? Essa preliminar, realmente lançada aqui, que poderá ser objeto futuramente, se isso ela prosperasse, e parar do outro lado da praça, como nós sempre chamamos, né? Mas mais adiante, qual é, na realidade, o ponto nodal da questão que nos parece, nessas discussões no Supremo Tribunal Federal, em várias ADINs, entre elas 10 ADINs sob a minha responsabilidade, entre elas Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, por exemplo. Falou-se aqui da autonomia de São Paulo, do nosso eminente diretor-geral da Polícia Civil do DF. Olha o que disse o governador do Estado de São Paulo, na ação direta de constitucionalidade 2861, ainda não julgada, sobre São Paulo. Eu imagino que também tem aqui peritos de São Paulo, eu falo também como um paulista carioca, né? Diz lá, neste diapasão vale ainda salientar, conforme informações prestadas pelo governador do Estado, que a Superintendência da Polícia Técnico-Científica está totalmente subordinada à Polícia Civil, sendo órgão auxiliar da mesma, e que o tratamento a ela dispensado pela Constituição Estadual objetivou unicamente otimizar o desempenho das funções da Polícia Civil. Por fim, cabe esclarecer que não houve desvinculação da carreira policial civil. Esse é o ponto, quer dizer, quem disse foi o governador do Estado de São Paulo, não é o voto de ninguém. Porque esse é o ponto. Nós temos uma das emendas constitucionais que mantém a perícia, digamos, com a nomenclatura que viesse a ser adotada, o Instituto Geral de Perícia com alguns estados, outros como Polícia Técnico-Científica, enfim, dentro do aparelho, do sistema de segurança pública.
e tem a do nosso menino deputado Valtemir, que, pensando de forma diversa, logrou encontrar assento nas funções essenciais da justiça. Aí é que vem a questão. Função essencial à justiça diz respeito às partes. A própria Polícia Judiciária, se quisesse pretender, como um todo, ela adentrar e se sentir função essencial à justiça, também haveria ofensa à Constituição Federal. Poderia sim, participar com a Polícia Judiciária dentro de um campo ou outro, mas buscar que, com todo respeito, que, digamos, os órgãos das perícias, com a nomenclatura que viesse a ser adotada, passasse a integrar a função como função essencial à justiça, ela não é essencial, ela é ancilar, ela é auxiliar, como também é a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária também faz parte de um grande sistema da administração da justiça criminal, mas como função essencial à justiça, nas partes. É o MP, o advogado de Estado, o defensor público, o Ministério Público, enfim, dentro do sistema pátrio como funciona. Então, quer a Polícia Judiciária, quer realmente o ramo pericial, não há como se imaginar que, ainda por emenda constitucional, que pudesse ela integrar. A NPR, por sua vez, também se manifesta contrariamente a isso, apontando exatamente essa questão, nesse entendimento, e aqui falo tecnicamente, não é? Nós estamos falando aqui sob o ponto de vista técnico, jurídico, sem realmente pensar de forma passional ou corporativa. Estamos falando aqui de um ponto de vista técnico constitucional. Muito bem. Aí, o que sucede? Nós temos, digamos, nos diversos estados em que as radinhas aí não foram julgadas, o caso do Paraná, por exemplo, está julgado há muitos anos, enfim. Mas o ponto central é que a grande maioria deseja continuar sendo regido pelo Estatuto. Nós todos somos estatutários, em qualquer função que se desempenhe. Mas com regime próprio, com estatuto próprio ou com o regime comum aos demais servidores públicos. Como aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, salvo erro de memória. Quer dizer, então, o que sucede? Se os peritos criminais do Brasil, amanhã, quisessem, digamos, sair da segurança pública, sair da polícia, ou conseguissem isso, certamente não poderiam ser regidos pelo estatuto peculiar das polícias civis ou federal, e mais, quer dizer, sem ter também as prerrogativas e vantagens, e passariam, de certo modo, com as vantagens ou não, do regime normal da administração pública. Que a função pericial, realmente, qual é? O perito, ele age motivado por requisição, seja da autoridade judiciária, autoridade policial, por um presidente de um inquérito administrativo, enfim, com base na lei, ele tem sempre esse tipo de ser movimentado. Quer dizer, então, esse é o ponto central. Quer dizer, a maioria, até onde eu sei, continuam sendo policiais. Eventualmente, um certo grupo, vou pegar o caso de São Paulo, por exemplo, que é o mais complicado. A Constituição do Estado de São Paulo estabelece expressamente isso que foi dito aqui, nas informações formais. Mas, sob o ponto de vista prático, o que acontece? No governo Fleury, ele editou um decreto subordinando exatamente a perícia ao secretário de Segurança, dando uma sensação que então era um órgão também independente, uma nova polícia. E lá, por uma questão local, por uma questão política, enfim, uma questão de decisão de natureza administrativa, ficou, como se vê nas viaturas, polícia científica, polícia civil, polícia militar, como se fosse uma polícia, uma nova polícia, que formalmente não é, até porque isso a própria Constituição expressa. Isso, mas, porém, regidos pelo Estatuto, pela lei orgânica da Polícia de São Paulo, eventualmente respondendo a alguma infração penal perante a Corregedoria da Polícia Civil, vamos chamar assim, da Polícia Judiciária. Aliás, eu até prefiro a expressão Polícia Judiciária, seja federal, do Estado, do DF, que seja. Mas, enfim, isso é uma outra história que quem estava aqui na época da Constituinte, como nós, e alguns aqui estão, por um voto, deixou, a nomenclatura passou a ser Polícia Civil, não Polícia Judiciária, que, a meu ver, era a melhor nomenclatura que se assenta em razão dos deveres, atribuições e responsabilidades. Muito bem. Então, eis a questão. Como ser ou não ser? Como função essencial à justiça, existem data vênia, óbitos constitucionais. Deixariam de ser policiais e passariam a ser um servidor, um funcionário comum. O MP tem seu estatuto próprio, os defensores também. Então, imagina-se então que haveria um novo estatuto a ser conseguido exclusivamente para os peritos, com regime próprio, etc, etc, etc.
era uma outra também, outra barreira a ser enfrentada, outras questões dificultadas, embora as informações que dispomos, não sei se são realmente absolutas, que a maioria quer continuar na área de segurança pública. Aí se discute. Bom, mas a subordinação administrativa é que nós queremos ficar ao secretário de segurança, ou então a Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil, o diretor-geral, no caso aqui do Distrito Federal, no caso da Polícia Federal e vários estados. Então, a questão toda passa por aí. Vamos terminar, senhor Presidente, vou terminar, como disse, 20 anos de trabalho para falar em 10 minutos, não é muito fácil. O certo é que o que se precisa realmente, não só para a perícia, para toda a Polícia Judiciária, por que não dizer para todo o sistema de segurança pública, é a verba vinculada. Me lembro que o senador Romeu Tuma, depois o nosso presidente atual do Congresso Nacional, buscou exatamente criar uma verba carimbada ou vinculada, como tem exatamente certos órgãos, inclusive a educação. Senão, fica-se à mercê exatamente de uma situação governamental, quando todos são funcionários pertencentes a carreiras de Estado, e não de governo, quer dizer, eventualmente sob a égide de um governo ou outro, dependendo da política local que dá mais atenção ou menos atenção, mas todos são integrantes de carreiras de Estado, quer dizer, servem ao Estado como um todo, com o qual o governo vem. Então, o que é preciso, e aí, se me permita, só para concluir, senhor presidente, que a questão central é verba, a questão central é verba carimbada, que se discute aqui há uns 20 anos. E fica para cá, fica para lá, os governos interferem, os governos estaduais, sobretudo, que não querem ter a perda. Essa seria realmente uma que acabou. A educação primeiro, a saúde e o tripé que falta, que é a segurança. Embora na prática também, muitas vezes, a segurança, a saúde e a educação também têm os seus problemas e até hoje se discute. Portanto, em linhas gerais, eu queria apenas, para concluir, que todos estamos aqui em nome e no interesse da administração da justiça criminal. Não é? E cada um cumprindo o seu papel, evidentemente ninguém discute a importância, a indispensabilidade da perícia no âmbito da prova, no âmbito do dia a dia, subordinada eventualmente ao secretário por uma decisão local ou não, ou mesmo a Polícia Judiciária. O que precisa realmente que todos tenham a atenção que cada um merece. E sobretudo o cidadão, porque nós estamos falando tudo isso em função do interesse do cidadão, da população, prestando serviço para quem? Para o cidadão. Portanto, em brevíssimas considerações, o que quisermos expor, um brevíssimo retrato do que aconteceu depois de 88. Porque antes de 88, isso não ocorria. Antes de 88, não ocorria, digamos, essas questões que passaram a ocorrer, algumas de natureza corporativista ou não, enfim. Mas eu acho que o importante é que todos somemos em nome do interesse maior, que é da população. Muito obrigado. Agradecimento ao senhor Vladimir Sérgio Reale. Convido agora para o uso da palavra o senhor Carlos Antônio Almeida de Oliveira, presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais do Departamento de Polícia Federal. Tem Vossa Excelência, tempo de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Eu gostaria de pedir autorização para falar em pé, se me permite, para que eu acompanhe aqui. Pois não.